que mais que tem no leite materno, tá? Nós já vimos quando a gente falou de composição do sangue, né? Eu até coloquei aquela imagem para vocês com 5 fotos de 5 polícias que a gente tem. Então tem o exército, tem a guarda municipal e tudo mais. Então a gente tem 5 formas básicas de anticorpos, tá? Ou seja, as 5 formas básicas são encontradas no leite materno, tá? Nós também temos ácidos graxos de cadeia longa, tá? Que é importantíssimo na formação, no desenvolvimento, né, do sistema nervoso e na visão. Mais de 100 proteínas, tá? Muitas delas ali são chamadas de nucleotídeos, né, que ajudam a promover o sono do bebê, isso segundo alguns estudos, tá bom? E assim, gente, são apenas alguns, tá? Alguns componentes do leite, tem muito mais. É claro que vocês vão ouvir falar, professora, a minha vizinha, a filha dela mamou até os 4 anos de idade. A menina é bichada pra caramba, tem doença, tem um monte de doença, e não sei o que. Gente, pode acontecer, tá bom? Pode acontecer. Mas o que acontece é que a gente meio que supervaloriza as informações quando elas são negativas. Se eu parar para pensar que todas essas afirmações que o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde fazem em prol do aleitamento materno, é porque a grande maioria da população é beneficiada através do aleitamento materno. Tá? Então são exceções, tá? Vamos colocar dessa forma. As crianças que mamaram a vida inteira, que mamaram no período correto, tudo mais, elas podem desenvolver problemas. Mas acontece o seguinte, que os benefícios são inúmeros e a grande maioria é sim prevenida, tá? Por muitas coisas que por conta do aleitamento materno. Assim como a gente ouve falar que criança que mamou pra caramba é doente, a gente ouve falar que criança que não mamou e não fica doente. Mas vamos começar a olhar as crianças que mamam, como o desenvolvimento delas é produtivo, como o desenvolvimento delas é saudável. Então, isso não sou eu que estou falando, é o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, que nós devemos, por obrigação, incentivar e esclarecer todas as dúvidas com relação ao aleitamento materno, tá bom? Gente, esse caderno é muito legal, tá? Também tá na referência bibliográfica de vocês. É do Ministério da Saúde, é o caderno de atenção básica, tá? Da saúde da criança. Mais né, voltado para essa parte aqui de aleitamento materno e alimentação complementar. Então, olha o sumário dele, né? Um pedaço do sumário, tá bom? A importância do aleitamento materno. Então, aqui ele vai justificar por que evita a morte infantil, por que evita a diarreia, por que evita infecção respiratória, diminui o risco de alergia, diminui o risco de hipertensão, colesterol alto, diabetes, reduz a chance de obesidade, melhor nutrição, efeito positivo na inteligência, melhor desenvolvimento da cavidade bucal, proteção contra o câncer de mama, evita nova gravidez. Aí tá toda a explicação dessa parte, tá? Outras possíveis vantagens para as mulheres: menor custo financeiro, isso é nítido, né? Promoção do vínculo afetivo entre mãe e filho e melhor qualidade de vida. Então, assim, todos esses pontos estão nesse capítulo, tá? Lá naquele caderno, que é a importância do aleitamento materno. Então, quando for a aula prática a respeito de aleitamento materno, com a técnica correta, eu vou pontuar algumas coisas aqui, como, por exemplo, melhor desenvolvimento da cavidade bucal, o próprio ato do neném sugar o peito, que é o que acontece, o oposto, né, no caso da mamadeira. A mamadeira, o leite desce sem que o neném tenha que fazer nenhum esforço, diferentemente do que acontece no aleitamento materno, onde ele tem que sugar aquele leite, tá? Então, entre todos os componentes favoráveis que possui no leite materno, que também vão favorecer o desenvolvimento dos órgãos, eu tenho o próprio movimento executado pela criança que também favorece nessa parte aqui, tá bom?